Olá, pessoal! Estamos começando mais um Uniround 149, onde a gente vai discutir um caso da teleradiologia. Lembrando que esse conteúdo é para estudantes de veterinária ou médicos veterinários. E esse é o espaço em que a gente discute os casos, melhora os nossos laudos. Então, estamos hoje com parte da nossa equipe aqui, Paloma, Alice, a Gi e a Marina. E eu vou falar sobre um caso bem diferente, que foi um caso que a Má pegou. Então, é de um cão shih tzu de 2 meses fêmea, com histórico de má formação e sinais de que não conseguia andar. Não foi informada a suspeita e a paciente não estava sedada. Então, essa foi a imagem radiográfica dessa shih tzu neném. Se quiser falar sobre o caso, Má? Então, eu lembro que quando eu peguei para laudar, eu olhei as imagens e eu pensei, meu Deus, né? O que é isso? Aí, como eu vi já que era uma paciente muito jovem, eu comecei, nunca tinha pego um caso assim, eu já tinha pego uma formação ali na região de sacrococcígea algumas vezes, mas nessa região especificamente nunca tinha pego. Aí comecei a pesquisar, né, alterações que acometessem essa região, principalmente em pacientes tão jovens, né? Acho que ela tinha 3 meses, se não me engano. De 2, 3. Aí consegui achar a doença, de nome difícil. Esse nome é muito difícil. Sim. Então, vamos ver o seu lado. É bem difícil de escrever, né? Porque, na verdade, a gente nem consegue definir bem o que está acontecendo, só que Sim, está mal como é um formado. paciente muito pequeno também, mesmo que ajuste a técnica, não consegue definir tão bem, né, o que é corpo vertebral, o que sobrou de arco vertebral e processo bem complicado. Bem ruim, né? Bem difícil mesmo. Vamos ver o seu laudo, daí depois eu trouxe alguns artigos. Então, radiografias de coluna lombosacra, incidências ortogonais foram obtidas, paciente não sedado, importante alteração morfológica de vértebras lombares, principalmente das caudais, em que não se define um corpo vertebral normal, apenas os processos espinhosos dessas vértebras fusionados e com redução da conspicuidade da interlinha radiográfica intervertebral e aspecto aglomerado. Encurtamento da coluna vertebral lombar, contendo aparentemente apenas 6 vértebras. Está bem difícil de contar, né? Fiquei com muita dificuldade de contar. Pela VD parece 6, né? Sim, eu acho que eu contei melhor pela PD também, porque na lateral tem umas ali que só define o processo espinhoso e não dá para saber se tem mais de uma junto, se tem alguma com processo espinhoso duplo, e também tem umas que tá parecem, muito né? cifótico, né? Tá bem Difícil. Parece que tem mais processo espinhoso do que vértebra. Apenas as craniais apresentam morfologia e disposição habitual. Acentuado desvio do eixo da coluna lombosacra, com desvio dorsal, cifose, perda do contraste peritoneal, que é habitual, e os ossos da pelve estão preservados. Achei legal que tu colocou essa observação que, pela doença, acho que pode acontecer de não estar, né? Então, a impressão, achados radiográficos sugerem agenesia, uma formação de vértebras lombares, tendo como principal diferencial a alteração congênita denominada perossomos elumbis. Um nome bem diferente. Harry Potter, né? Corre aqui. Mais um feitiço, descoberto. Harry Potter. Harry Potter. Tomografia computadorizada ou ressonância magnética de coluna lombosacra são recomendadas para minuciosa avaliação e pesquisa de alterações medulares em associação. Eu achei ótimo, acho que é isso, né? Achei legal que tu colocou as informações complementares também para explicar esse nome diferente, né? Sim, porque assim como a gente não conhece, imagina o clínico lendo um laudo com perossomos elumbis, né? A pessoa tá doida, né? Falando... Sim. Defeito congênito de ocorrência rara e de etiologia desconhecida, cuja principal característica é a agenesia de vértebras lombosacras e da medula espinhal. Ocorre como resultado do processo de ossificação desordenada, em que as vértebras permanecem em estado cartilaginoso, resultando em compressão e encurtamento da coluna. Ficou ótima essa colocação. Daí eu trouxe algumas curiosidades. Eu achei bem interessante que, por mais que a gente não consiga... Isso que eu ia perguntar, se era isso, esses cachorrinhos que às vezes aparecem na internet. Pois é, eu fiquei também...
que eu já tinha visto essa Deviam ter foto. botado uma foto do paciente junto, né? Eu esqueci de pedir, eu ia pedir. É isso que eu ia perguntar, eles deram um feedback do caso, mas... Não, mas eu vou pedir. Eu pensei, eu vou pedir dele de novo e pedir a foto, e daí eu esqueci. Sim. Mas eu vou pedir dele sim, porque é bem Ai, curioso, que né? nervoso. Agonia, né? Então, esse perossomos, ele pode ser conhecido também como espinha curta, que a gente bota no Google e aparecem várias fotinhos, assim, né, desses pacientes que são encurtadinhos. E o que acontece é a ossificação vertebral desordenada. Tem outros tipos de perossomos, mas o que eu mais encontrei relatos foi esse lumbis, e eu trouxe um depois que é mais raro ainda. O perossomos lumbis é um tipo de malformação, né, como a Má colocou lá nas considerações. Ele acontece, tem inscrição em bovino, em caprino, ovino, humanos, em porcos, e também em cães, apesar de ser raro. E em bovinos parece que tem a maior ocorrência, assim, dentre as espécies, pelo menos os principais relatos, assim, a maioria dos relatos, mas mesmo assim acomete menos de 1% das malformações em geral. E ainda não se sabe bem o porquê que ele acontece, mas as principais assim, causas colocadas, né, como possibilidade seriam mutações cromossômicas, principalmente nos genes homeobox, seriam genes reguladores lá no embrião, no desenvolvimento desse embrião, ou também por teratogenia. Até em ruminantes tem estudos mostrando a associação de plantas tóxicas com o Perossomos lumbis e outras malformações de coluna e de medula espinhal. Então, são duas das possibilidades, mas ainda não é bem estabelecido. E daí o que aconteceria é que essas alterações levariam a má formação, ou migração errônea do tubo neural, lá no embriãozinho, e anomalias na interação entre esse tubo neural, a notocorda e o mesoderme. Então, por isso que os sinais também podem ser bem diversos, assim, com gravidades bem diversas também. Então, a gente vai ter desde um paciente que é incompatível com a vida, que é o que mais acontece em bovinos, até pacientes que conseguem viver bem, assim, com essa condição. Então, o que pode acontecer é a genesia vertebral lombosacra, que é o mais comum, que a gente viu, né, nesse caso. A genesia parcial da medula espinhal, daí que mais comumente acontece é a medula terminar em cone cego, geralmente no fim da torácica, ou no comecinho ali da lombar. Pode acontecer a hipoplasia dos membros pélvicos, artrogripose, então essa rigidez das articulações, e anormalidades viscerais também podem acontecer, principalmente relacionadas ao trato urinário e reprodutor. E até eu trouxe isso aqui porque eu sempre tenho que rever, porque eu não lembro, então o porquê que poderia cometer trato urinário e reprodutor provavelmente está associado a origem, né? Então, tanto o esqueleto quanto o sistema urinário reprodutor tem origem mesodérmica, e provavelmente uma alteração no desenvolvimento do embrião relacionada ao mesoderme, que levaria então a essa disfunção, essa alteração de desenvolvimento de vários sistemas, né? E eu achei interessante que é importante a gente diferenciar de espinha bífida, que às vezes pode ter alguma confusão, que na espinha bífida tem o desenvolvimento tanto do arco vertebral quanto da medula, mas o que acontece é que ele não se fecha direito, né? Então pode ter protrusão daí das meninges e da medula em si. E já no perossomos, o que acontece é o não desenvolvimento das vértebras e do arco vertebral e da medula. Então, seriam diferentes nesse aspecto. E daí, colocando isso na origem embrionária, né, dessas regiões, né, tanto da medula espinhal quanto da vértebra em si. Então, a origem mesodérmica do corpo e do disco intervertebral, então a parte óssea mesmo tem origem mesodérmica,
Isso, alterações no mesoderme levariam a vértebra em bloco, hemivértebra, outras alterações nesse sentido. E já alterações no ectoderma levariam a alterações de desenvolvimento do arco vertebral e da medula espinhal, que seriam as mielodisplasias. Então, aqui encaixaria a espinha bífida, seringomielia, e o perossomos zelumbis envolveria as duas condições, né? Pode ser as duas em condições diferentes. Daí eu trouxe esse relato aqui, que é de um cachorrinho com perossomos zelumbis, que ele teve foi um quadro bem grave, né, de perossomos. Ele veio a óbito, né? Não, foi feita eutanásia, quer dizer, desse pequenininho. Ele tinha 2 dias e não tinha um desenvolvimento normal da porção caudal aqui do corpinho. E depois, em necrópsia, foi possível definir que a medula aqui dele terminava em T13, então ela terminava num cone cego, e formou até uma massinha óssea ali nessa região caudal da coluna torácica. E ele tinha não tinha nenhuma vértebra lombar, nenhuma vértebra sacral, nem coxígea formada. Os membros, eles eram bem atróficos, também não se desenvolveram bem, a pelve não se desenvolveu, então a pelve deveria estar aqui, e esse é o membro pélvico dele. Então, e o membro, ele era um só e depois se dividia nos pezinhos, então uma alteração bem grave, assim. E, além disso, ele tinha alterações do trato gastrointestinal e do trato reprodutor também, e do trato urinário. Então, no trato gastrointestinal, o intestino grosso dele era só esse pedacinho aqui, era bem curto, e ele não tinha o ânus, então ele tinha atresia ani também, terminava num fundo cego também. Além disso, ele não tinha estruturas do trato urinário. A única coisa que ele tinha era um resquício de o que parecia ser um osso peniano, aqui próximo ao que seria a pelve também. Então, tinha várias anomalias e foi fechado, então, como um caso de perossomos zelumbis. Provavelmente, tadinho, não teria... Ainda ele nasceu vivo, né? Viveu 2 dias, o pequenininho, e foi feito eutanásia, mas bem sofrido, né? E esse é o caso que a Má colocou como exemplo, que é um caso mais feliz, né? Um caso feliz que o paciente teve qualidade de vida, ainda conseguiu seguir sua vida bem. É um caso de um beaglezinho que tinha também essa cifose aqui, o encurtamento da coluna lombar, e na radiografia foi vista alteração da disposição e alteração da formação dessas vértebras lombares em menor número também, né? Parece que tem 4 ou 5 lombares aqui, difícil definir. Nesse caso foi feito mielografia, e parece ter compressão aqui com redução da coluna de contraste entre 2 vértebras lombares, mas a coluna de contraste seguiu até o sacro, então ele não parece ter, a medula dele provavelmente se desenvolveu, né? Não ficou, não terminou em fundo cego como nesse caso aqui, né? Então ele conseguia, passou por fisioterapia, né? Controle de dor, fortalecimento da musculatura, e ele conseguiu viver uma vida normal, pelo que eles acompanharam pelo menos 1 ano esse beaglezinho, e ele tinha uma vida boa até então. E ele também não teve anomalias de desenvolvimento de outros sistemas, né? Então, foi um caso bem menos grave do que o outro. E eu trouxe esse caso de perossomos hórridos, não sei como que fala, que eu encontrei num bezerrinho também. Eu encontrei outras citações, assim, mas em ovinos e bovinos, mas não encontrei em outras espécies. E é uma monstruosidade bem rara, mas que leva a óbito, né, incompatível com a vida. E o que eles apresentam é uma anquilose generalizada das articulações, e a coluna tem uma torção lateral em S. Então, não dá para definir bem aqui, mas parece que não tem uma relação articular bem aqui das vértebras, e essa coluna é toda tortinha, coitada. Olha a posição aqui da cabeça, hein?
do lado da toracolumbar. Bem feio. E a suspeita, nesse caso aqui, também seja alguma alteração cromossômica ou teratogenia que leve a esse perossomos. E eu achei interessante que em bovinos e ovinos, as monstruosidades do tipo perossomos, elas são comumente graves e incompatíveis com a vida e levam à distocia. Então, normalmente é um parto distóxico e já se percebe ali no momento do parto que tem essa alteração. E já em cães, normalmente o parto acontece junto com os outros filhotes da ninhada podem ser normais e aparentemente não afeta o parto em si. Daí eu não tive muito o que colocar aqui no laudo da Má, para mim estava ótimo. Então o que eu fiz foi colocar outra forma de descrever a mesma coisa, mas é a mesma coisa, né? Achei que teu laudo estava ótimo. Eu só juntei as informações, coloquei que os corpos vertebrais a partir de L3 estavam amorfos e curtos, parcialmente definidos e pobremente individualizados, aparentando o menor número. Não coloquei um número porque não consegui contar bem, falando em agenesia vertebral aqui. E o restante é aquilo que a Má já tinha colocado. Acho que não tem muito como a gente descrever exatamente o que está acontecendo pela radiografia, que acaba sendo uma avaliação limitada, né? E na impressão, talvez eu só tiraria a malformação que acaba entrando dentro da agenesia, porque a agenesia pode ser total ou parcial, então talvez não precisaria da malformação em si, ou agenesia ou malformação, mas achei que tá ótimo. O que vocês acham, meninas? Eu acho que eu tinha botado a genesia e malformação, porque na minha cabeça a genesia é a ausência das vértebras faltando e a malformação é o resto que sobrou. Ah, sim. Uhum. Eu também tinha essa botado. dúvida, mas pode ser parcial ou pode ser total. Então, tipo, aí a faz vértebra sentido que algumas estranha... vértebras é parcial e o que faltou é total. Faz sentido. Obrigada. Imagina, obrigada também. Que loucura. Loucura, é. Eu Tadinhos, vou né? sonhar com esses bichos todos, com certeza. E bota no Google, parece muito desses aqui encurtadinho, assim, né? Uhum. A gente nem... eu pensava, será que isso é montagem, gente? Será que o bichinho é Também assim achava. mesmo? E é assim mesmo. Eu vi uma vez na televisão, fizeram uma reportagem, só que era um gatinho. Aí eles chamavam de gatoelho. Gatoelho. Um gato com um coelho. Fica as patinhas mesmo, né? Tadinho. Não encontrei relato em gato, ó. Legal. Dá para usar a reportagem para citar o gato também. Até procurei, que eu fiquei curiosa se gato tinha também. Acho que era isso, meninas. Vocês têm alguma colocação? Legal. Não, eu achei bem legal. Eu lembro quando a Má pegou esse caso, ela até me mandou as imagens, eu fiquei, meu Deus. Eu só pensei, que bom que não fui eu que peguei esse exame. Como descrever isso, né? E tem umas coisas por exemplo, igual às vezes tem clínica que manda foto, né? Foto do paciente. E aí é legal como que aí você associa, né? Melhor, porque às vezes a gente vê uma coluna dessa, você vai achar que o bicho, sei lá, tá todo molengo, assim, ele não vai... Doideira. Doideira. E esse é bem o tipo de caso, assim, que o difícil é descrever, né? A gente fica até perdido de como falar, assim, como descrever. Bem isso. Eu acho que ficou bem bom a Má. Ficou ótimo, né? Porque a gente sabe dizer o que é, né? Tem uma má formação, mas não sabe colocar bem o que está acontecendo. Ficou ótimo mesmo, Má. Então é isso, meninas. Vamos tentar descobrir, ter fotos desse bichinho. Saber como ele está, se ele está bem. Uma coisa que eu esqueci, que eu achei doida também, é que naqueles pacientes que a medula termina em cone e tem agenesia de muitas vértebras,
pode ter a junção com tecido conjuntivo só, da porção ali da torácica com o restante do corpinho. Bem, bem louco. Diferente. Então é isso, meninas. Obrigada. Obrigada para quem está acompanhando a gente. Se alguém viu algo parecido. Acho que a Má travou. Travei. Se foi ela não. Voltei, gente. Voltei. Não voltei. Alô? Má. Estou aqui. Voltou. Voltei. Ai, Jesus. Eu estava aqui falando sozinha. Voltou? Até onde vocês me ouviram, gente? Que eu já tinha até me despedido, daí eu ouvi acho que a Má travou. Não, foi na metade do então tá. Ah, então era só a despedida mesmo. Ai, gente, vai ficar ótimo, né? As minhas caras, né? Na gravação. Então, boa noite, meninas. Até. Obrigada para quem está acompanhando. Se alguém viu algum caso de hiperossomos, nos coloque aqui nos comentários.